Minha namorada acabou de dar à luz ao nosso primeiro filho. Eu sei que não sou o pai biológico e revelei que sabia assim que ela deu à luz. Vou tentar ser breve porque estou planejando ir a um bar em breve. Descobri quando ela estava com cerca de 6 meses. O cara, a Brian, se aproximou de mim no meu trabalho. Você é o namorado da Sarah? Eu disse sim e perguntei o que ele queria. Ele disse que estava arrependido de ter dormido com ela e jurou que não sabia que ela estava com alguém. Não acredito nisso. Então ele tirou o celular para mostrar as mensagens entre eles. Eles estavam dormindo juntos ou se encontrando há pelo menos 1 ano. Então ela descobriu que estava grávida e eles chegaram a um acordo para fingir que o bebê era meu. Em troca, ela não perderia a vida perfeita dela e ele não seria responsável por um bebê. Eu sabia que era estranho. Tínhamos tido problemas para tentar ter um bebê e de repente ela engravidou tão facilmente. Mas ele explicou que estava pensando nisso e que recentemente se tornou cristão. Ele disse que não podia viver a vida dele sabendo que eu estava vivendo uma mentira enquanto o filho dele não conhecia o pai real. Então é isso. Eu disse a ele que manteria contato e para não dizer que ele disse qualquer coisa por enquanto. Tive muito tempo para pensar, mas no final decidi esperar até que ela desse à luz. Para machucá-la no momento mais vulnerável dela. Vou poupar os detalhes, mas ela entrou em trabalho de parto, o bebê nasceu e foi levado para a UTIN, a unidade de terapia intensiva neonatal, para ser monitorado por um tempo. O que deveria ter sido um momento lindo de eu segurando o meu bebê, foi o momento mais desolador da minha vida. Só de saber que ele não era meu me machucou. Depois que ela foi costurada e ficou confortável, comecei a empacotar minhas coisas para ir embora. Ela perguntou para onde eu estava indo e eu apenas disse a ela: eu sei que não sou o pai do bebê chamado nome do bebê. Você pode agir chocada, mas eu sei. Basta pedir para o Brian vir, tenho certeza de que ele assinará a certidão de nascimento. Então eu fui embora. Ela tem ligado para o meu telefone várias e várias vezes, até enviando mensagens enquanto digito isso, e até conseguiu fazer com que a irmã dela me ligasse algumas vezes. Foi difícil fingir esses últimos meses, mas acho que estou satisfeito. Sinto-me realmente muito desolado, porém. Eu planejava pedi-la em casamento no dia em que nosso bebê nascesse. Eu ia fazê-la a mulher mais feliz de todas. Bem, vou beber até cair agora. Pequena atualização. Dor de cabeça, mas estou em casa e seguro. Vou esclarecer algumas coisas. O Brian estará na vida do bebê se ele for dele. Não me importo com o que qualquer um diga, tenho certeza de que o filho não é meu. Vou fazer um teste, mas eu e o Brian estamos em contato desde ontem e não tenho dúvidas. Para aqueles que me chamam de psicopata ou o que quer que seja, não me importo muito. Todos vocês vão esquecer deste post em um dia mesmo, enquanto eu terei que conviver com essa merda pelo resto da minha vida. O que eu fiz não foi incrível, mas não me importo. Tudo o que eu fiz foi tratá-la incrivelmente bem e é assim que ela me paga. Se você acha que isso é falso, vá ler outra coisa. Não importa para mim. Oi a todos. Eu só queria começar dizendo que eu teria atualizado mais cedo, mas leva um tempo para obter os resultados dos testes. Também estive trabalhando em mim mesmo nesse meio tempo. Obrigado por todo o apoio. Vou direto ao ponto. Eu não sou o pai, mas eu já sabia disso lá no fundo. Brian e o bebê são compatíveis, então isso praticamente responde a essa pergunta. Ele está muito animado para ser pai, mesmo apesar das circunstâncias. Mantivemos contato o tempo todo e ele é realmente um cara ótimo. Agora vai à igreja, voluntário em abrigos, etc. Não tenho certeza se continuaremos em contato depois disso, mas não me importaria de tomar uma bebida com ele de vez em quando. Espero que o garoto se saia bem na vida. Ele deve se sair bem com o Brian como pai. Quanto a Sarah, por volta do momento em que postei, ela havia pedido ao Brian para estar oficialmente com ela, já que não havia nada a esconder. Até onde sei, ele não aceitou essa oferta e só quer coparentar pelo bem de estar na vida de seu filho. Acho isso muito inteligente da parte dele, sinceramente. Eu e ela também conversamos. Conversamos sobre onde tudo deu errado. Ela sentiu que eu não estava lá para ela completamente e se sentiu insatisfeita. O que eu entendo. Nem sempre fui o melhor cara, mas a tratei da melhor forma que pude. Acho que simplesmente não era para ser. Ela começou a chorar e eu a abracei, mas fiz questão de deixar claro que não era porque me importava com ela.
Ela ofereceu para continuarmos amigos e para eu visitá-la, mas recusei. Não estou realmente interessado em manter contato com ela e seu filho, mas dei a ela o bicho de pelúcia que estava planejando dar para nosso filho um dia como presente. Ela tem ficado na casa da mãe dela e já retirou todas as suas coisas. Ela me pediu para manter o número dela, mas a bloqueei no mesmo dia em que ela terminou de se mudar. Então agora sou só eu. Não vou mentir, meu coração está bem pesado. Mas acho que vou ficar bem. Tenho uma garota fofa no meu trabalho e temos conversado. Ela é mãe solteira e tem sido incrível até agora. Expliquei que queria ir devagar por causa do meu recente término e ela entendeu. Já ficamos juntos uma ou duas vezes, nada sério ainda. Só quero ficar sozinho por enquanto, mas provavelmente darei uma chance a ela quando estiver pronto. É isso por enquanto. Estou deprimido, mas pelo menos estou me exercitando agora. Nunca quero falar com a Sarah e provavelmente nunca mais a verei. É chato porque ela foi uma parte tão grande da minha vida, mas isso acabou agora. Obrigado por todo o apoio. Vou responder a perguntas se vocês tiverem mais alguma. Edith. Só queria mencionar que ainda não me arrependo do que fiz. Posso ver que ela ainda está sofrendo, mas definitivamente acho que ainda é merecido. Não, eu não falo com a Sarah. A Sarah que se dane. Não a vi. A última vez que ouvi falar dela, ela se mudou para 3 horas de distância com a mãe dela para ficar mais perto de alguns familiares. Eu costumava vê-la muito pela cidade, então estou além de grato que ela se foi. Ela tentaria ter conversas comigo às vezes no primeiro mês depois que ela deu à luz, mas isso logo parou. Quanto ao Brian, nós trocamos mensagens ocasionalmente. E nós saímos para tomar aquela cerveja. Ele parece geralmente feliz por ser pai, mas nós não falamos sobre a Sarah. Eu não acompanho muito ele de qualquer maneira. Nós dois somos homens trabalhadores com empregos, filhos e vidas para viver, então é meio difícil acompanhar. Eu não acho que eles estejam juntos de jeito nenhum, mas quem sabe? Falando em filhos, a mulher que era mãe solteira que comecei a ver? Ainda estamos juntos. O filho dela é incrível e eu adoro ser o padrasto dela, para ser honesto. Então, um grande dedo do meio para aqueles que me disseram para parar de falar com ela ou que isso não ia dar certo. Pode parecer que avançamos rápido, mas, nesse ponto, eu não me importo. Eu nunca amei ninguém mais. Nós nos comunicamos adequadamente, quase não brigamos, é apenas muita diversão. Inicialmente, eu ia cortar todo o contato com ela depois de cair em um hábito ruim de beber, mas ela realmente me manteve com os pés no chão. Eu não conheci minha enteada por um tempo, mas quando conheci, soube que não podia ir embora. Fazer parte dessa pequena família me curou de maneiras que eu literalmente não posso compreender. E antes que alguém diga que eu apenas as usei para lidar com o trauma de não ter meu próprio filho, isso não poderia estar mais longe da verdade. Estou em terapia, pus minha vida em ordem e na maioria dos dias nem penso na minha ex-inferno, até esqueci dessa conta maldita. Palavras não conseguem descrever o quanto minha vida melhorou. Obrigado, estranhos do Reddit, por estarem lá no momento mais sombrio da minha vida. Honestamente, isso ajudou. Esperando propor para minha namorada em algum momento no futuro. É isso. Tchau. Minha tia está processando meu senhorio. Ao começar a digitar isso, eu nem sei por onde começar. O grau de privilégio na minha tia e prima é tão extremo que será difícil manter a concisão. Vamos começar com o título da postagem e retroceder. Há alguns meses, minha tia me visita de outra cidade. Tem um apartamento muito pequeno, então à noite eu a deixaria dormir na minha cama e eu iria para a casa do meu namorado. Uma noite, ela voltou para a casa de Uber de uma festa. Ela me disse quando eu a deixei que estava tentando ficar bêbada. No dia seguinte, cedo, antes de eu acordar para voltar para casa, ela me manda uma mensagem dizendo que caiu em um buraco quando o motorista do Uber a deixou e então ela diz que o motorista do Uber passou por cima do pé dela. Já estou cético. Por que cético? Você pergunta. Minha tia tem um histórico repetido de processos contra empregadores anteriores, prédios de apartamentos, proprietários e muito mais. Isso não é novidade para ela. Minha tia é uma mulher obesa, e ela diz que as lesões que foram causadas, como uma hérnia de disco, etc., não eram pré-existentes e que sua qualidade de vida mudou.
Um pouco mais de contexto, e eu e outros sempre suspeitamos que ela tem a síndrome de Munchausen. Ela sempre usou seus problemas de saúde para chamar atenção ou obter dinheiro. E tudo o que ela fala são seus problemas de saúde constantes, sempre há algo, mas nenhuma das soluções para esses problemas de saúde presumidos é perseguida para ser resolvida. Eu volto e ela está andando por aí, talvez mancando um pouco, mas ela continuava dizendo que era o pé que doía e ela continuava colocando gelo no pé enquanto a perna dela estava esticada. Os testes que ela fez depois dizem que ela tem um ligamento cruzado anterior parcialmente rompido. Minha melhor amiga teve recentemente essa lesão e não há como ela ter esticado a perna assim. Alguns dias depois que ela sai, ela me manda uma mensagem para me dizer que está processando a Uber. Eu não reconheço a mensagem e alguns dias depois ela me diz que está processando o meu senhorio. Imediatamente eu fico furioso. Se fosse qualquer outra pessoa que eu conhecesse, as motivações seriam diferentes. Mas eu conheço minha tia e o padrão de comportamento dela na vida dela fala volumes. Ela não se importa com o fato de estar comprometendo minha situação de moradia para o próprio benefício dela. Então, como entra o privilégio? Ela não apenas acha que tem direito à minha segurança na minha própria casa, mas não faz nem uma semana que ela escreveu uma lista de coisas que quer que meu pai, irmão dela, pague pelo casamento da filha dela. Como mãe solteira, minha família acolheu a filha dela sob nossas asas. Ela vinha passar os verões conosco e no Natal minha mãe lhe dava mais presentes do que nós ganhávamos. Quando éramos crianças mimadas e reclamávamos, ela nos dizia que não tinha um pai para lhe dar presentes e ela não queria que ela se sentisse excluída. Por que a mãe dela não compra os presentes? Por causa da horrível administração do dinheiro que ela ganha. Ela diz que está sempre sem dinheiro, mas tem um bom emprego com bom salário, mas todo o dinheiro dela vai Deus sabe para onde. Pagando suas astronômicas faturas de cartão de crédito? Eu sei que não está indo para contas médicas, porque ela frequentemente se gaba de como não paga suas contas médicas. Quem se gaba disso? O telefone dela toca o dia todo, cobradores ligando para ela. Então voltemos ao presente, pedindo a meu pai milhares de dólares para o casamento, tudo isso enquanto ela está processando o senhorio da filha dele às escondidas. Para que ela precisa de dinheiro, você pergunta? Bem, a filha dela vai se casar em outubro, e como ela escreveu naquele e-mail, ela precisa de dinheiro para o casamento. Então, quando contei aos meus pais, meu pai ficou puto e ligou, mandou e-mail e mandou mensagem para ela, dizendo que ela precisava desistir disso. Ela nunca respondeu. O momento foi tão ruim porque, na semana seguinte, a filha dela deveria vir ficar comigo por alguns dias. Eu quase disse para ela não vir, mas já era tarde demais, eu senti, e decidi que tentaria ser a pessoa melhor, afinal ela não é a mãe dela. Mas eu deveria ter lembrado que, depois de 2 anos morando com eles, ela é sim a mãe dela. Curiosamente, eu tive uma emergência médica com meu cachorro na noite anterior à data em que ela deveria ficar aqui e eu não poderia ter 2 pessoas adicionais no meu apartamento de 600 pés quadrados e ser capaz de cuidar adequadamente do meu cachorro doente. Então ela conseguiu ir ficar com um amigo. Eu a vi no primeiro dia em que ela estava aqui, eu não trouxe nada à tona e ela também não, mas estava claro que havia um enorme elefante na sala. Naquele dia, minha tia decide responder ao meu pai começando um chat em grupo com nós 3 e enviando uma foto do cartão do advogado dela e diz que podemos fazer qualquer pergunta a ele. Meu pai respondeu com raiva, algo como não me mande mensagens de forma raivosa. Não ouvi falar da minha prima durante todo o segundo dia e finalmente ela me manda uma mensagem longa sobre como ela não se sente confortável em me ver por causa do que acabou de acontecer, e ela diz que está entristecida pela falta de empatia mostrada à mãe dela quando a mãe dela precisa desse dinheiro para pagar suas contas médicas. E como agora isso vai arruinar o casamento dela? Neste ponto, eu desabo. Eu apontei como esses fundos do processo não iriam para aquelas contas médicas, porque ela não as paga, e isso é um fato bem conhecido por aqueles que a conhecem. Então eu perguntei a ela para que os fundos seriam usados, para o casamento dela. Também mencionei o privilégio dela, e na mesma frase em que ela refuta o privilégio dela, ela começa a dizer onde estava o dinheiro quando eu pedi por blá blá blá. Uma dessas coisas que ela disse foi onde estava o dinheiro que eu pedi do testamento? Do testamento da nossa avó que nem está morta ainda. Eu poderia continuar sobre o privilégio da minha prima e tia de ter um pequeno corte de tudo que eu e minha família temos, mas vou terminar com uma pequena história para lhe dar uma visão do privilégio. Quando me mudei para Utah, onde ambas moravam, eu tive que ir para casa para pegar minhas coisas e voltar. Eu originalmente estava visitando e não planejava me mudar, mas quando vi, quis ficar. Então, quando fui para casa para pegar minhas coisas, um amigo mútuo nosso saiu com as duas no Dave and Buster's.
Essa história foi contada a mim por esse amigo mútuo quando eu estava tentando desculpar o tratamento e abuso financeiro que elas me impuseram. Na época, eu sabia que elas eram oportunísticas, mas nunca pensei que fariam isso com a própria família, então eu tentava arranjar desculpas para elas. Finalmente, o amigo me interrompe e me conta, e eu não ia te contar isso, mas acho que você precisa ouvir isso. Enquanto estava no Dave & Buster's, elas, principalmente minha tia, estavam reclamando que não tinham dinheiro. Meu amigo, que não tem problemas em chamar as pessoas para a responsabilidade, pergunta a ela, e então por que você está gastando dinheiro agora? A resposta dela? Está tudo bem, a Gabi tem dinheiro. Edição, desde que eu e minha prima tivemos aquela conversa por mensagem desagradável que escrevi, foi a última vez que falamos. Contato total cortado e eu não tenho vontade de falar com elas novamente. Obrigado a todos que validaram minha experiência e me deram ótimos conselhos. Depois de anos sendo manipulado por elas sobre o suposto papel de vítimas delas, foi um desafio para mim sair desse estado e ver quem elas realmente são. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.